Olá, bom dia a todos do canal. Meu nome é Rildo, sou representante aí do EM Brasil, né? Nosso produto biológico para ativação de solo, parte biológica de solo. E hoje nós vamos estar falando aí um pouco da utilização dele no campo, utilização dele nas plantas, modos de aplicação, diluição, né? As pessoas geralmente perguntam o que é o EM. O EM é um adubo? Não, não é um adubo. O EM é um fertilizante? Também não é um fertilizante. O EM é um probiótico de solo. O que ele faz? Ele ativa todos os nutrientes que estão parados no solo, né? Os nutrientes que não estão disponíveis para a planta, né? Então acaba ele liberando. E ele trabalha em duas vias, né? A via de bioextrusão, que ele se junta aos organismos que estão em dúvida no solo e aí bloqueia os micro-organismos do mal do solo. Ok? Agora nós lançamos o EM litro, né? Que é para pequenas propriedades. 1 litro desse você consegue ativar 20 litros, então é 1 para 20. E a partir daí você começa a dosá-lo conforme a sua necessidade. Aqui ele já está pronto, ele já está ativado. E a gente vai fazer as aplicações e vocês vão ver como que é feito. É super simples. É um produto que tem certificação orgânica internacional. Então é um produto que tem toda a segurança para ser utilizado. Não traz risco nem para a natureza, nem para o humano e nem para o animal. Então é 100% seguro. Um probiótico, é o único probiótico hoje com registro, né, nos órgãos no Brasil, tanto no MAPA como na Anvisa, como no IBAMA. Então são produtos altamente seguros. Os micro-organismos eficazes, ok? Nós vamos fazer a preparação da calda para fazer a aplicação agora. Nós temos 10 litros de água, tá? Nós vamos usar apenas 10 litros de água. Nós vamos usar uma bomba, um pulverizador elétrico, né? A bateria para a gente fazer essas pulverizações. Primeiro nós colocamos a água. A gente vê assim pela diluição do produto, não precisa de uma peneira, alguma coisa assim? Não, porque a água já é uma água filtrada. Importante dizer que o produto já está aqui, né? Já foi dosado. Então em 10 litros de água foram usados 100 ml de EM ativado, o produto ativado. Importante entender que é a partir daqui que nós usamos o produto. Esse produto aqui ele precisa ser ativado primeiro com melaço. Ele fica 7 dias aguardando a ativação. A partir daqui ele está pronto e ele pode ser usado até em 45 dias após a ativação, tá? Então nós colocamos aqui 100 ml, nós estamos completando a bomba. É muito normal o pessoal falar bomba para os pulverizadores, né? Então aqui nós já podemos fazer a aplicação. Rildo, quando a gente vai falar de aplicação no caso, a gente tem aquela preocupação, igual a gente sempre fala, final de tarde, ou cada planta vai ter o seu ciclo também? Perfeito. Geralmente nós preconizamos a aplicação ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Por quê? Se tiver um sol quente vai evaporar muito rápido a água, os micro-organismos acabam sofrendo um pouco com esse estresse, né, do calor. Então o melhor momento é aplicar de manhã ou no final da tarde. Aí vem a pergunta, se tiver chuviscando, aplica. Se tiver chuva muito forte, não. Mas se tiver uma garoinha leve e tal, vai ajudar, porque o micro-organismo vai para o solo, vai ativar todo esse solo, vai tomar posse da parte biológica do solo. Já viu em vídeo? Eu já vi em vídeo, me mandaram. Ô Shirley, a bateria aí, você está gostando? Como que pode dizer? Rapaz, eu acredito que foi a melhor aquisição do ano, porque nós trabalhamos muito com a aplicação do EM, não só do EM como biofertilizante, bioinseticida, e ele tem uma praticidade muito grande e uma eficácia também grande. Por quê? Vai sair em todas as plantas, vai sair a mesma quantidade, coisa que não acontece na pulverizadora manual normal, que a gente já chega uma hora que você já não está aguentando mais o braço, né? E aí fui aprender que eu tenho que dar 3 passos e 3 bombadas, e a gente nunca fez isso. Então, quer dizer, acaba ficando uma deficiência aí na hora da aplicação no campo. Esse aqui, pelo que a gente tem experimentado e está aí tendo o resultado, é fantástico. Eu super indico. A garota propaganda aí, olha só, hein, ó.
Roubar E desde royalty. já um abraço aí pro nosso amigo Fábio, que nos trouxe essa belezura aí, que foi uma mão na roda. Realmente ajuda muito. Onde que vai aqui? E só uma Rildo, passada mesmo, que nem Miguel? aqui, ó, a aplicação seria para lavar, seria só pulverizar, como é que você pode dizer? Uma pulverização lenta, igual ela vai fazer aí, ó. Toma a planta, faz um coroamento na base dela, né? Ó, tá? Precisa mais que isso. Tá? Só foliar e coroa o pé da planta, tá? Frequência que você vai aplicar. Cada planta tem o seu ou você vai olhar o solo, a planta, reação? Perfeito. O que nós fazemos geralmente com o EM? Quando nós temos um solo que está bastante degradado, um solo que usou muito herbicida, um solo que vem sofrendo as ações de todas as cargas químicas, por exemplo, os adubos químicos, os cloros, os sais, então nós não temos micro-organismos. Então a ideia, antes de você plantar a tua cultura, é colonizar o solo, antes de mais nada. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é tratar as mudas, antes delas virem para cá. E foi isso que aconteceu aqui, é importante dizer isso. Aqui já tem uma colonização de micro-organismo, depois nós tratamos as mudas nos tubetes e elas vieram para cá. Agora nós estamos na terceira fase, que é o tratamento foliar e acabamos recompondo o solo novamente. Qual é o tempo? Geralmente é a cada 15 dias, né, ou a cada 30 dias, depende muito do que você precisa da planta. O que nós precisamos entender são a unidade formadora de colônia dessas bactérias. Ah, eu vou colocar uma a cada 90 dias, então assim você enfraquece elas. Então sempre você está aplicando, sempre você está renovando as cargas biológicas do solo. E isso é interessante. Ah, vou aplicar uma vez por ano. Não deu efeito minha planta. Nós temos situações aqui de frutífera que começaram a produzir antes do tempo. Isso aqui é um exemplo, né? Começaram a produzir flor precocemente, altura, né? 4 meses. 4 meses. Essa planta já começou a ter florada com 4 meses. E alecrim, para quem conhece do campo, não é simples assim. São plantas que já estão ativas, dando pólen para as abelhas, já estão própolis, resina, então estão prontas e ativas. Mas por quê? Porque elas acompanharam um protocolo biológico no manejo. Então a tua pergunta é entender que o protocolo começa do solo à planta adulta, né? Agora uma coisa interessante também, Tuquinha, assim, quanto que eu preciso de produto, né? Nós falamos lá 100 ml para 10, então existe um protocolo que assim, no primeiro ano no solo nós temos que usar 80 litros de EM por hectare no ano. No segundo ano nós usaremos 40 litros de EM por hectare. E no terceiro ano, que nós entendemos que é o ponto de equilíbrio biológico, nós vamos usar apenas 20 litros. Então nós saímos de 80 litros para 20 litros. Não é uma crescente, é um equilíbrio. E a partir daí sim, todo ano nós temos que colocar naquele solo 20 litros de EM. Não é 20 litros de EM em janeiro, é 20 litros de EM nos 12 meses. E aí você vai dosando folha, raiz, fruta, você coloca conforme a necessidade os 20 litros durante o ano, né? Então a gente faz um calendário, a cada 3 meses nós fazemos uma aplicação, para que nós consigamos ter a estrutura biológica sempre em manutenção, né? A gente tem que comer, de manhã tomar café, almoço, café da tarde, janta e roubar a geladeira de madrugada. Então a planta é assim também, ela está sempre buscando. Sempre buscando. E o EM está fazendo o quê? Sempre entregando, sempre entregando. O papel do EM no solo é como se fosse o carrinho de mão para a boca da planta. O micro-organismo fica em volta das raízes e quando a planta informa que quer comer um elemento, ela pega o elemento potássio, leva para a raiz. Pega o elemento boro, leva para a raiz. Os micros e os macros, eles estão levando. Por isso que a sanidade da planta, ela responde. Porque ela come o que ela quer, na hora que ela quer e com uma supervisão invejável. Eu não consigo ficar com ela 24 horas.
o micro-organismo está aqui 24 horas atendendo a demanda da raiz. E isso é legal. Quando nós aplicamos foliar, os micro-organismos foliar, por que eu aplico foliar? Porque eu quero bloquear quem? Os fungos que vêm através do ar. Às vezes vem cigatoca, às vezes vem mofo, né? Então, antes que chegue o fungo do mal, aqui já existe o fungo do bem. E aí há um bloqueio, ele não consegue atingir a planta, não consegue atingir as flores, no entanto, flores, sementes depois. Tá? Então, essa é a dinâmica do micro-organismo na planta, é isso. Nós tratamos do solo à raiz, tá? E da raiz à folha ao fruto. E aumentando a produção. Quando nós aumentamos a produção de flores, automaticamente nós vamos aumentar a produção do mel. Automaticamente nós vamos aumentar a produção do própolis e também do pólen. Então, existe uma cadeia, não tem mágica nisso, né? Primeiro explicar para o pessoal que está acompanhando aqui, né? A gente sempre fala do trabalho desse aqui, um trabalho biológico, que seria dar vida no solo, né? Dando vida para o solo, a gente fala hoje tanto de sanidade do vírus, né? Realmente deixar o corpo mais forte, seria a mesma ideia aqui. E aproveitar, a gente explica sempre no canal sobre a questão da cauda bordaleza, que é um fungicida que a gente usa, às vezes de forma periódica, às vezes de forma curativa só no local, e a gente sabe que não tem um casamento muito perfeito aqui. Eu queria que você desse uma explicação pro pessoal aí. Legal. Nós sempre falamos que assim, a cauda bordaleza ou qualquer outro químico, nós precisamos encontrar o ponto de equilíbrio nele. Agora, a cauda bordaleza com EM não tem ponto de equilíbrio, né? Então, se você for usar EM, você não usa cobre, porque o cobre praticamente esteriliza todos os micro-organismos, tanto os fungos como as bactérias. Então, geralmente, quando a gente faz um foliar, dificilmente eu vou conseguir usar um micro-organismo. Você vai usar só a cauda bordaleza realmente e entendendo que tudo aquilo que você está fazendo, você pode estar matando, né? Então, assim, é importante entender quando eu quero usar a cauda bordaleza, não que ela não seja útil, ela é muito útil, ela tem momentos específicos para ser usado, deve ser usado, não somos contra em momento algum os usos dos químicos, mas nós temos que entender que quando eu entro com ela, automaticamente eu vou perder alguma coisa que eu fiz biologicamente, principalmente questão folha, né? Raiz, se usar com certa frequência, usar muita cauda bordaleza, quando nós fizermos a análise de solo, nós vamos ver que o cobre está presente no solo. Nós temos, por exemplo, clientes que nós fizemos a análise de solo e cobre está lá. E o histórico daquela área é que tinha uva há muito tempo, usava muita cauda bordaleza e aquela área acabou tendo uma concentração de cobre no solo alta. Então agora estão fazendo o quê? Tratando esse solo. Então o EM, no caso, ele tem dois inimigos fatais, o cobre e o cloro. Então esses dois inimigos praticamente não só esterilizam os micro-organismos, o EM como qualquer outro micro-organismo. Então não existe micro-organismo que vai conseguir atingir, vamos se segurar dentro dos sanitizantes, né? Nós sabemos que os sanitizantes, eles são feitos realmente para bloquear e eliminar as cargas virais, ou bactéria ou fungos. Uma outra pergunta, quando a gente está ali no solo, por exemplo, a gente vê isso muito nas orquídeas, é usado carvão até para segurar, fazer uma casa para eles. Tem alguma coisa, ou até o próprio carvão, que vai ajudar nesse processo aí? É uma boa pergunta, Zuquinha. Assim, essa pergunta é até animadora, porque quando você usou uma palavra-chave, casa, né? Todo mundo precisa de casa, né? Passarinho, todo mundo precisa de casa. Por que as bactérias não? Então o que nós entendemos que é a melhor casa para as bactérias? São as terras diatomáceas, porque elas são algas, elas são microconchas que têm microporo. Então quando você usa a terra diatomácea junto com o micro-organismo, você está levando para o solo tanto o micro como a casinha para ele. Então quando eu aplico uma terra diatomácea, né, que tem várias por aí, junto com o micro, eu estou colocando a casa junto. Essa palavra sua é chave. Eu preciso de uma casa para ela. Quando eu não tenho essa casa, quando eu não aplico essa casa, quem é a casa? Essa é uma pergunta. Quem é a casa no solo? Se eu tenho um solo arenoso, ela tem casa? Muito pouco. Se eu tenho argiloso, então
Quando que eu tenho a casa? Quando eu tenho um material orgânico presente, quando eu tenho pedaço de pau, folhagem, esse material orgânico é a casa delas. Quando nós olhamos para a floresta, para lá, para cá, a gente vê que está tudo verde. Não usa NPK, não usa adubo, não usa nada. E aí o que é a casa deles? O orgânico. A folha, o galho, o espinho, a semente, a casca, tudo isso aí se torna a casa do micro-organismo. E por isso que tem um equilíbrio dentro da Mata Atlântica ou dos nossos biomas que nós temos no Brasil. Uma pergunta, professor, falando aqui do MU novamente, e essa foi uma curiosidade que no início, pesquisando o que tinha disponível de informação, voltando lá na medida para aplicação por área, quando fala 80 litros numa área inicial, né, que seria ao longo dos 12 meses, esse 80 litros, ele qual que é a diluição? É o já diluído de 1 para 100 ou ele puro? Boa pergunta. Só para reforçar aí talvez para a galera. Também. Boa pergunta. A pergunta dele fala assim, ó, quando nós falamos de 80 litros do EM, é 80 litros dele puro? Sim. É os 80 litros que você tem a partir do momento que você ativou e é desses 80 que você vai diluir. 100 ml para 10, 1 ml igual para água de bebida, por exemplo, hidroponia, é 1 litro para 2.000 litros de água. Então veja que depende aonde você vai usar o micro-organismo, aumenta a diluição dele para o corpo. Agora é 80 ativado, dividido por 12 meses do ano. Né? Então assim, existe várias, não tem uma fórmula, eu sempre falo isso, não tem uma fórmula de bolo, como os químicos, por exemplo. Quando você pega um receituário de um produto químico, ele vem fechado, ele vem lá de 50 a 100 ml para 10 litros, pronto, é aquilo ali para 200 metros quadrados, você sabe que vai usar aquilo. No caso dos biológicos, não, você usa conforme a sua necessidade biológica. Se você está mexendo com esterco, você cria ovino, e lá no seu capril, está de esterco até o tampo, os animais estão espirrando, o cheiro de amônia muito forte. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar 1 litro para 10 litros 2 vezes por semana. Eu preciso primeiro fazer o quê? Colonizar o capril. Eu preciso que o capril receba os micro-organismos e colonize as paredes, o chão. E aí eu vou diminuindo, eu vou vendo que o odor acaba, inseto diminui, e aí o animal para de espirrar, o animal para de sentir aqueles mal-estar, que eles ficam com náusea por causa da amônia, e aí tem outro lado, eles começam a se alimentar mais. Aí o proprietário fala assim, peraí cara, esses bichos estão comendo demais, é porque ele está sadio. Ele está sadio, antes ele não comia, sobrava no coxo, agora ele lambe o coxo. O que está acontecendo? É porque eu tratei dele de uma forma que ele está sadio. Então se ele comia 1 quilo e deixava meio, agora ele vai comer 3 e vai pedir mais 3. Isso se chama-se conversão alimentar. Isso vai se transferir em carcaça, vai se transferir em peso, vai se transferir dinheiro no bolso. Sobre a cauda bordaleza, que tinha comentado. Se tiver um pomar que eu preciso fazer primeiro um cuidado com a cauda bordaleza, qual que é o tempo depois que eu posso fazer a aplicação do EM? É imediatamente após, porque ele é residual, né? O cobre, tanto até pelo cal, ele fica um tempo na folha, né? Fica um tempo. E a outra pergunta seria sobre o cloro, né? Água clorada, então, não pode ser usada de forma Não pode ser usada. Quem mora em residência, assim, que é dentro da cidade, tem que arrumar alguma água. Quem mora com residência, por exemplo, tem que ativar o EM e precisa usar a água da rede, a gente indica que coleta a água, deixa lá uns 2, 3 dias no balde, para que o cloro possa desativar e ir embora, né? Porque ele acaba volátil, né? Vai embora e depois se usa a água. Mas o que é melhor? Água de chuva. Não é todo dia que chove, né? Então, se for água de chuva, é melhor caminho para quem mora na cidade. É ter uma cisterna e captar água e fazer com a água de chuva. Não tem e tal, vai num córrego, traz de fora. Aí, em último caso, precisa usar da rede, deixa descansar 3 dias, pode ativar sem problema. O que você vai ver, e isso é importante ressaltar, é que quando nós fazemos a ativação com a água da rua, mesmo deixando descansar, a formação de colônias ela é um pouco tímida. Para quem já está acostumado a ver, nas águas de poço, de fonte, vira uma flor, um jardim. Na água de rede, o UFC já diminui, é mais lento. Não que não tenha o micro-organismo, mas ele sofre até balancear a forma.
Com relação à cauda bordaleza, no mínimo 30 dias após, no mínimo, né? Porque a gente sabe que a carga do cobre, ele fica no solo. Agora, a partir do momento que ele estiver no ambiente e entrar o EM vai começar a corrigir ele também. Então vai começar a tirar ele do solo. É o que nós temos visto, por exemplo, em área de banana, onde a gente trabalha, que ele vem tirando e equilibrando o solo. Nós temos áreas, por exemplo, que nós fizemos análises iniciais, onde cálcio estava baixo, potássio estava baixo. Nós não fizemos correções químicas, nem de macro e nem de micro. Nós fizemos só o EM dentro dos protocolos preconizados dentro de 1 hectare e depois de 1 ano fizemos coleta novamente nessa área e o que se notou? Aumento de cálcio, aumento de fósforo, aumento de potássio, tudo que estava baixo se elevou simplesmente com micro-organismo e simplesmente com tudo que estava no bananal, folha, tronco, umbigo, tudo aquilo se transformou em adubo. O micro-organismo pega essa palha aqui e faz ele virar o quê? Areia, né? Vira remineralizador. Né? Se você pegar esse aqui, né, ele vai quebrando na mão. Aonde não tem, você vai ver que ele estica, ele fica impermeável. Então quando tem o EM, é normal você ver a cor da palhagem, é uma cor bem amarelinha clara, muda a cor, não é escuro. Então tem vários benefícios e eu sempre digo para as pessoas assim, é muito difícil falar de micro-organismo, porque micro-organismo é uma coisa que você precisa estar no campo, olhando dia após dia. Não dá para falar não deu certo no primeiro dia. E eu sempre falo para os meus clientes, médio e longo prazo, para você ver o resultado. Né? Senão não tem jeito. Ô Rildo, quando você fala muito assim, a gente lembra uma floresta ali, né? Que nem você falou, os troncos, os galhos, mas você não consegue imaginar um pomar como uma floresta. Seria o ideal ou a pessoa simplesmente triturar o adubo e jogar por cima como cobertura morta, daria o mesmo efeito? Assim, eu consigo imaginar um pomar como uma floresta, mas num estágio diferente. Imaginando que as frutíferas sejam as árvores clímax, que são as maiores, que vão viver mais tempo, e automaticamente o que nós muitas vezes pecamos é que nos nossos pomares não tem mais nada, só chão. E aí? Aí não é uma floresta. Mas se eu quero ter uma floresta no meu pomar, eu tenho que ter as frutíferas e eu tenho que ter a parte verde. Seja gramíneas, seja outras, mas eu tenho que ter. Então o que eu faço no meu pomar? Eu faço roça. Né? Pego a roçadeira e faço cobertura, igual tá as meninas aqui. Ó como está esse chão aqui. Entendeu? Então assim, isso é uma floresta. Então imaginar um pomar, eu imagino ele sendo uma floresta, mas eu preciso entender que a floresta também tem outras raízes. E eu preciso dela. Ela vai se recompondo, né? Ela vai recompondo. Porque quando eu tenho uma floresta, uma monocultura de uma determinada planta, seja laranja, seja cana, seja qualquer monocultura, eu tenho um problema. Eu só tenho a raiz da monocultura. E daí eu sofro ataque frequente aonde? Na minha raiz. Os nematóides vão atacar só a minha raiz. Quando eu tenho várias outras raízes, eu equilibro. Porque aí os nematóides não vão só na planta, eles vão também nas outras raízes que estão presentes. E aí eu ganho com isso. É uma troca. Então eu consigo sim ver o meu pomar como uma floresta desde que eu pense na biologia do solo, na fauna biológica. Aí quando falo em fauna a gente só consegue ver do chão para cima. É porque os olhos vêm do chão para cima. Nós não conseguimos ver uma fauna debaixo dos nossos pés, mas existe um mundo debaixo do nosso pé. Minhocas, poliquetos, né? Toda a biologia está debaixo dos nossos pés. Então eu acho interessante que a gente comece a tirar um pouco o nosso olho da folha, né? Que parece que nós estamos com o nariz meio empinadinho, e comece a nos reverenciar para o solo, porque a vida está no solo. Uma colher de terra vai ter bilhões de indivíduos morando, sabe? O próprio solo, ele nos fala assim, abaixa. Né? A gente só quer ficar assim, ó. Nossa, tá bonita a fruta. Não, menos. Então, quando nós baixamos, nós reverenciamos o solo. E nós aqui que estamos falando e vocês que estão assistindo, nós somos barro. Literalmente barros, né? Nós vamos virar pó, então nós somos isso aqui.
Então vamos começar a entender o que está debaixo do nosso pé, tentar ver o que está para baixo. E aí a gente começa a equilibrar o que está para cima. O que está para cima é resultado do que está para baixo, né? Então não tem jeito. Ah, amarelou, não tem jeito, alguma coisa está ruim, algum desequilíbrio está acontecendo e eu preciso equilibrar. Aí ela vai responder, é o que nós temos nos alecrim aqui. Beleza. Bom, o pessoal costuma muito indagar a situação, a questão assim, já foi falado, né, quanto aplicar, mas a repetição geralmente ela faz um pouquinho, né, da carga ali repetindo é como se aprende. No caso aqui do alecrim do campo, como o Rildo falou, que faz a parte foliar e tudo mais, e não tem, se não tiver uma resposta, é porque alguma coisa de errado está tendo. O pessoal liga e se encanta muito, quem leva, volta a buscar, porque começa a perceber que mesmo com a questão de ter sido ter uma plantação convencional, Rildo, consegue ter a resposta. Então, a pergunta é a seguinte, quanto tempo a produção está convencional? Isso serve até para o nosso amigo Rogério ali. Produção está convencional, 4,14,8, 10,10,10, o escambau. E aí, qual o tempo de conversão da aplicação dos micro-organismos para que o solo deixe de estar respondendo ali aquelas químicas e o cara, por exemplo, consiga certificar a sua lavoura, a sua fruta, ou seja lá o que for? Bom, essa conversão, na verdade, todas as certificadoras de orgânico têm uma. Então é difícil eu falar assim, 5 anos, 3 anos, porque depende da certificadora. Geralmente fruta é 1 ano e meio, né? Frutífera, 1 ano e meio. Nós saímos até 5 anos para que nós tenhamos um orgânico. Então assim, é 5 anos no mínimo. Porque quando nós falamos em migrar para o orgânico, nós temos que entender que não é, nós estamos falando de adubo, mas não é somente adubo que nós vamos tirar. Existem outros fatores, existem pulverizações, existem fungos de folha, existe calagem, pó de rocha. Então o planejamento é ano após ano, o que eu faço no primeiro, o que eu faço no segundo, no terceiro, e eu venho derrubando a carga química a cada ano. Porque eu não posso chegar numa cultura, vou pegar, por exemplo, uma banana que produz um cacho a cada 6 meses. Eu chegar lá e sacar o químico dela, a filha dela não vai produzir. Ela não está preparada para produzir. Um choque. É um choque. Então, assim, nós precisamos primeiro entrar com o micro-organismo, depois nós entramos com a remineralização de solo, com os pós de rocha, a incorporação, matéria orgânica, ácido úmico, ácido fúvico, e aí nós vamos diminuindo a cadeia de adubação química. Então, se eu tenho 300 gramas por planta, eu vou cair primeiro para 250, 200, até o ponto de equilíbrio, aonde é aceito, né? Então, não dá para ter um quadrado, falar X um ano. Não, o que vai mandar é seu solo, o que vai mandar é o que você vem fazendo. Imagine que esse pomar, ele está 20 anos no tradicional. E você quer sair de 20 para 2? Não existe mágica. São 20 anos de um solo sendo tratado daquele jeito, com anabolizante químico. Você dá a pronta entrega, você dá a pronta entrega. Se você tirar o anabolizante dele, ela sente. Então nós precisamos primeiro falar para ele, nós vamos entrar por outra via e aí sim, nós fazemos uma troca com a planta. Eu te dou, você me dá. E você vai corrigindo as deficiências pontualmente. Faz análise de folha, faz análise de solo e pelas análises químicas que você vai ter as respostas. Não é simplesmente pelo olho. Entendi. Tá bom, não tá bom. Não, você precisa fazer análise de raiz, você precisa fazer análise de solo e análise de folha. Porque às vezes você está colocando um adubo na planta e você não sabe se aquele nutriente está chegando na folha. Quantos que chega lá em cima? De potássio, de fósforo, de cálcio. Então eu preciso coletar a folha, mandar fazer análise e ver que se o que eu estou dando para a planta embaixo está chegando em cima. E a resposta da planta é pela folha. Então as análises de folha são muito importantes. Porque é lá que está em cima que está chegando os nutrientes. Tá? Então responder isso como uma caixinha quadrada, impossível. É um sistema que vai migrando ano após ano.
é um sistema que a gente tem que ser observação e observação, análise pós-análise, laboratório mais laboratório. Porque quando você vai no médico, vou dar um exemplo médico, você vai no médico, você chega lá, reclama disso, daquilo, o médico não medica você, ele não fala, ó, tome isso, tome aquilo. Não, vamos fazer um exame, vamos fazer um sangue, uma urina, um ferro, uma fezes, um raio-x do pulmão, da cabeça, depois você volta aqui, beleza? Beleza, você vai, faz os exames e ele vai falar, não, ó, deu uma pedra no rim, o caminho é esse, não é aquele. Tá? Então, a planta é igual, nosso mundo é ela, né? Nosso paciente é ela, e nós precisamos entendê-la. E o corpo dela é o solo, é dali que ela se alimenta. Então nós vamos fazer as análises, entender nosso paciente, e aí nós vamos conversar com o nosso paciente, o que ele está precisando. Diagnosticá-lo. Na sua avaliação aí, nas pesquisas que você está fazendo, hoje pode-se dizer que é 1000 vezes mais fácil começar um pomar do que recuperar um pomar, seria isso? Ou não? Não tem uma resposta? Eu não diria que seria o que seria mais fácil, sabe? Eu consigo entender que qualquer iniciativa é mais fácil. A partir do momento que você tem o seu pomar e você quer recuperá-lo, parabéns para você, você entendeu que você precisa recuperá-lo, sabe? O fato de começar um novo, você pode começar um novo numa terra ruim, e aí você vai começar da maneira errada, você entendeu? Então o fato de começar um novo não é um novo. Começar um novo é mudar uma estrutura de pensamento, é olhar para um outro ângulo, para um outro prisma. Não é simplesmente, vou começar um novo, mas não mudei a estratégia é a mesma, o solo é o mesmo. Então eu até prefiro recuperar o meu doente do que eu querer pôr uma criança nova no campo e se tornar um doente, sabe? Então depende do ponto de visão, eu entendo dessa maneira, pode ser que os meus ouvintes, quem está me assistindo, não entenda dessa maneira. Há momento de renovação da cultura? Perfeito, perfeito. Aí são culturas maiores, não são um jardim em casa, tal, né, que vai cortar tudo, começar do zero, uma roça de café, de laranja, ou a própria banana sofre também, entendeu? Mas eu vejo dessa maneira, se eu tenho um jardim em casa, se eu tenho um pomar em casa, eu preciso recuperar o meu indivíduo, tentar recuperar. Quando eu ver que não tem algum problema, aí eu preciso substituir a planta, porque muitas vezes também aí eu compro uma muda qualquer, não certificada, e quero que ela me entregue aquilo que eu vejo na foto. E ela não é nada daquilo. Comprei gato por lebre. Aí eu levo lá, vai nascer a maior pocã aqui, mexerica, quando vê limão rosa, é o cavalo, sabe? Então isso é muito comum acontecer. Então é importante entender que a sanidade começa não só no solo, começa na semente, na estaquia, na muda, tudo isso é importante. É um conjunto. Não tem como pensar no corpo falando só do pé, ou pensar do corpo falando da orelha, sabe? O sistema, ele é completo. Eu sempre falo que nós temos que pensar em sistema, sabe? Olhar para a planta e falar assim, a planta vive em sistema. Ela pega uma gota de água pela raiz, que passa pelo caule, que vai pela folha, evapora e vai embora. Se a gente cortar o caule, cortou o sistema. Então, nesse pensamento nosso, é um sistema. Se nós deixar de pensar um ponto do sistema, nós perdemos talvez a produção, nós perdemos toda a estrutura dali para frente. Trabalho assim, com correlação com abelhas. Chile, você tem outros exemplos também? Você soma alguma diferença? Como é que fica? Na verdade, sim, nós já temos outros colegas usando, né, os micro-organismos nas abelhas. Aqui a Chile está sendo pioneira, ela já viu diferença nos animais dela, atividade, né? Nós temos trabalho em abelha, por exemplo, com todos as pragas da colmeia, elas são eliminadas. Então a aplicação dentro da colmeia, forídeos, fungo, mofo, são eliminadas e aumenta a produção de mel. O sabor também eu acredito que seja diferente, vai ter uma certa diferença nisso daí, tanto como a pólen. Mas a diferença maior não é diretamente na casa delas, é nelas. A atividade biológica dela aumenta. Elas voam mais, elas ficam mais sadias, ela muda de cor, né? Os pelos sensoriais dela mudam, ficam uma cor mais bonita. A Shirley é especialista em abelha, eu acredito que ela possa reforçar ou falar algo mais sobre isso. Endossando o que o Rildo falou, não tem muito mais a acrescentar, porque nós estamos já utilizando nas colmeias. O que precisa ficar muito forte aqui a informação é que as pessoas, os apicultores em especiais, e fica aqui um apelo,
cuidar das colmeias, né? Deixamos as colmeias padrões, porque as abelhas, elas precisam ter, assim como a planta, elas precisam ter a saída livre, elas precisam ter uma casa adequada, sem furos, né? Sem buracos, enfim. E tendo a sanidade, né? O bem-estar, a gente fala muito de bem-estar animal, não só dos caprinos, como de cavalos, de equinos, rãs, que a gente já tem acompanhado, temos utilizado também aí em lagos, né, peixes, os micro-organismos. Nas abelhas não é diferente, não. Eu acredito que todo ser tem a necessidade dos micro-organismos, todos nós, né? E a grande diferença que eu senti na alimentação, elas costumam, geralmente, as nossas abelhas aqui, elas são um pouco diferentes dessas das africanas, né? Tanto é que nós estamos aqui filmando há um bom tempo. Temos pessoas com cores pretas, perfumes, né? A gente sente o perfume e tudo mais. E elas estão saindo, trabalhando normalmente e não estão nos atacando. Primeiro que nós trabalhamos com abelhas híbridas. Então isso já ajuda um pouquinho mais na questão de ficarmos atentos à questão de alimentação, aos micro-organismos. Então eu já tenho uma abelha melhorada. E a questão da passividade delas também, não posso dizer que não tenha nada a ver com a alimentação, tem sim. Porque quando nós estamos com fome, nós ficamos até nervosos, né? Quando nós estamos saciados, a calmaria chega. Então, aconselho, super indico os micro-organismos, tanto na pulverização das colmeias, como sanitização, e também na alimentação das abelhas. Aproveitando o gancho da importância dos micro-organismos, essa semana saiu uma reportagem muito interessante de uma árpia, não sei se vocês viram, que ela foi levada do Brasil para a Alemanha. E o animal estava morrendo no cativeiro, ela estava com um problema respiratório muito forte e a pessoa que estava com esse animal ficou com dó do animal morrer e transferiu ela para o Brasil. E quando trouxe ela de volta, rapidamente ela se recuperou. Mas o que foi diagnosticado nesse animal é que ela precisa de uma abelhinha que traz o micro-organismo na narina dela, tira e leva. Então a árpia necessita do micro-organismo para o sistema respiratório dela ser completo. E aí ela voltou, está sadia, vai ser colocada de novo na natureza. Então veja a importância do micro-organismo para uma ave do tamanho da árpia, que é nossa, né, brasileira. Então isso nos deixa encantado em saber que o micro-organismo trabalha praticamente lado a lado com os animais.